Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Graças ao Senhor porque mais uma oportunidade nós podemos compartilhar a palavra maravilhosa de Deus. Hoje nós vamos começar um novo volume que é Embaixador de Cristo, da série Ministros da Nova Aliança. Hoje estamos com a mensagem 1 que leva por título Embaixadores de Cristo e Cooperadores de Deus. Essas funções, esses títulos estão aqui no versículo de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. E também, um pouquinho mais para baixo, capítulo 6, versículo 1. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Hoje vamos desfrutar essas duas funções que nós temos no reino dos céus, sermos embaixadores e cooperadores de Deus. O que é um embaixador? Embaixador é aquele que recebeu e experimentou a plena reconciliação com Deus para representá-lo. Me permita repetir mais uma vez. O embaixador é aquele que recebeu e experimentou a plena reconciliação com Deus para representá-lo. Isso está aqui, irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, que diz: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Tudo provém de Deus. Então, nós simplesmente podemos receber. E esta plena reconciliação tem dois estágios. No primeiro estágio da reconciliação é nós recebermos o Senhor como o nosso único Salvador, quando vimos que Ele mesmo se deu por nós, pelos nossos pecados, nos perdoando e abrindo esse caminho da reconciliação. Então nós recebemos o Seu Espírito, a sua vida e a sua natureza em nosso espírito para a nossa regeneração. E sendo tão bom como é esse estágio, ainda não é suficiente para a nossa plena salvação. Ainda precisamos avançar para o segundo estágio. O segundo estágio tem a ver com a nossa união com Cristo. Vamos dizer que não somente agora Deus é o nosso amigo, mas também nós somos amigos de Deus. E dessa maneira nós passamos a ter uma intimidade mais profunda com Ele, para poder pensar como Ele pensa, sentir como Ele sente e querer o que Ele quer. E no final fazer o que Ele quer que nós façamos, né? Isso daí é para a salvação da nossa alma, para representá-lo. Então, nós precisamos ter essa experiência desses dois estágios. Dessa maneira nós nos tornaremos embaixadores de Cristo. E quais são as qualificações do embaixador de Cristo? Você já viu, né? Que não se trata das nossas aptidões, das nossas capacidades, mas olha só quais são as qualificações. Devido a que o embaixador é aquele que experimentou a plena reconciliação, então essa é a sua primeira qualificação. Ele deve ter desfrutado e está desfrutando essa reconciliação com Deus. O embaixador sabe quão bom é estar reconciliado com Deus, porque ele percebeu que Deus está aberto. Ele está aberto para essa reconciliação. Há um versículo e um trecho do alimento diário que o irmão nos mostrou, que a mim me impactou grandemente. Está aqui em Lucas, capítulo 14, versículo 31 e 32. O qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Então aqui explica que quando um rei se vê em desvantagem,
Então ele envia uma embaixada pedindo condições de paz para o outro rei. De tal maneira que não tenha esse conflito, essa guerra e sofra essa perda. E o interessante aqui, irmãos, é que normalmente aquele que está em desvantagem é aquele que pede condições de paz. Ou seja, nós que éramos os pecadores, nós estávamos em desvantagem e nós deveríamos ter procurado esse caminho da reconciliação. Mas vemos na Bíblia que foi o inverso. Foi Deus, aquele que foi ofendido, que ele tomou a iniciativa de abrir esse caminho da reconciliação. Normalmente, sempre que tem uma briga, sempre existe um ofensor e um ofendido. E para abrir novamente esse caminho, precisa tanto de pedir perdão como de perdoar para se reconciliar. Irmãos, Deus tomou a iniciativa e Ele abriu o caminho do seu perdão para nós. Agora nós precisamos também nos achegar a Ele pedindo perdão por tê-lo ofendido, reconhecendo todos os nossos pecados. Então, essa é a primeira qualificação. E essa qualificação, o que nos ajuda no nosso ser? Em que nos dá força no nosso ser? Essa qualificação, de fato, tira de nós toda a inimizade com Deus. E também, por consequência, ele tira toda a amizade com o mundo. Essa qualificação é maravilhosa, porque se nós vamos ser embaixadores, nós de fato temos que estar em plena amizade com Deus. E como consequência, não amar o mundo. A segunda qualificação é que o embaixador é um escolhido e enviado pelo Rei, Jesus Cristo, a suprema autoridade deste universo. Isso daqui nós podemos ver em Mateus 28, capítulo 18 ao 20a. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, amado irmão, você que já foi reconciliado com Deus, você que já está desfrutando do segundo estágio, irmão, o Senhor também te escolheu. Se você já se reconciliou com Deus, é porque Deus já te escolheu e já te enviou para você ser esse embaixador, esse representante. Amém? E isso deve tirar em nós a perceber que não foi qualquer pessoa que nos enviou, não foi qualquer pessoa que nos escolheu, mas foi a máxima autoridade deste universo. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tendo essa percepção, irmão, devem nós tirar toda a trivialidade em nosso serviço, toda a banalidade, tomar este chamamento, tomar esta comissão como algo comum, né? Como algo sem valor, mas deve trazer em nós toda a valorização, toda a estima de que nós temos sido enviados pelo Supremo Rei. É um grande privilégio, irmãos. A terceira qualificação é que este embaixador, ele percebe que não se trata dele, da sua pessoa para ele ser embaixador, mas se trata daquele a quem representa. Todo o poder, toda a honra vem daquele que representa. O irmão nos deu um exemplo de imaginar que nós fôssemos representantes do presidente da República em alguma reunião. Como vamos nós sermos tratados pelos outros, pela comissão de bem-vinda? De fato, vamos ser tratados com muita honra e quando demos a nossa palavra, vai ser uma palavra de muita autoridade. Mas isso por quê? Por causa de nós? Não. Por causa de quem nós representamos. Então, nós estamos indo em nome do Senhor Jesus. Por isso, tendo essa qualificação, deve tirar tudo em nós, toda a timidez. Não seja tímido, irmão. Seja totalmente ousado, cheio de confiança. Porque quem você representa, irmãos, é a máxima autoridade. Amém?
Quais são as responsabilidades de um embaixador de Cristo? O primeiro é representar e defender os interesses da sua pátria. Abra comigo, irmãos, aqui em Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Você percebeu, irmãos? Você que gosta de grifar aí a tua Bíblia? Enfatiza aí, pois a nossa pátria está nos céus. Aleluia. E também aqui em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Você percebeu, irmão? Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Então, qual é a nossa pátria? Nos céus. E o que nós estamos fazendo aqui na terra? O que somos aqui na terra? Somos peregrinos e forasteiros. E como embaixadores do reino dos céus aqui na terra, nós estamos para representar e defender os interesses da nossa pátria. E devido a isso, devido a que nós vamos a defender a nossa pátria, nós vamos a sofrer o que chamamos de xenofobia. O que é a xenofobia? É a aversão às pessoas estrangeiras. Nós não somos bem recebidos aqui na terra, não, irmãos. Nós vamos a sofrer perseguição. E o Senhor já nos alertou disso, aqui em João 15, versículo 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vosotros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Não se surpreenda, irmãos, se o mundo nos odeia. Mas se alegre, porque isso confirma que nós não somos do mundo. É triste, irmãos, ver que alguns embaixadores que foram chamados para ser embaixadores, eles querem que o mundo os ame. E para isso eles vão em contra de Deus. Dessa maneira eles estão traindo a sua pátria. Um embaixador do Brasil que fosse enviado para a Argentina, ainda que ele morasse na Argentina, ele tem que defender os interesses do Brasil. E assim também somos nós, irmãos. Essa é a nossa primeira responsabilidade. E como nós podemos defender? Há algo muito interessante aqui, irmãos. Nós podemos perguntar: posso orar por você? Quando as pessoas, às vezes, devido a que não têm essa percepção, eles falam da política, do país, do sistema do governo, e criticam e murmuram, e às vezes perguntam para você o que você deveria falar, né? Também se queixar? Também murmurar? Não, você deveria dizer: olha, que tal? Eu gostaria de orar por você. Vamos orar. Que tal? Orar pelas nossas autoridades, orar pelo nosso país, né? Para que o Senhor possa trazer a sua paz. E dessa maneira você defende os interesses da pátria, que é trazer essas pessoas para perto de Deus. O segundo é a responsabilidade que devemos estar sempre em contato com o nosso governante. E para isso o Senhor nos deixou canais maravilhosos, que é a oração, a palavra e o Espírito. A oração é como a ligação direta com o reino dos céus. E a palavra é o nosso manual, que temos aqui para sermos sempre guiados em nossas decisões. E o Espírito é aquele que nos conecta, é o mesmo elemento, a mesma essência espiritual, da mesma dimensão. Senhor Jesus. Então aqui, irmãos, na responsabilidade 3, é que o embaixador também deve cuidar dos seus conterrâneos para os proteger. Quando há uma situação de emergência no país estrangeiro onde ele está, então ele deve acionar todas as medidas possíveis para proteger e cuidar dos seus conterrâneos que se encontram nesse país. E assim também nós, irmãos, nós devemos sempre estar preocupados em cuidar dos nossos irmãos. Para isso nós temos grupos familiares,
Para isso nós temos também as reuniões, podemos ir e visitar o nosso irmão, né, e dessa maneira ajudá-lo. Amém? A quarta responsabilidade é que ele deve ter sabedoria ao falar. Devido a que nós temos a missão de reconciliar as pessoas com Deus, então nossas palavras devem ser sensatas e faladas com muito cuidado, de maneira que transmita graça. Isso aqui está em Efésios 4:29. Olha só o que diz. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, palavra torpe não quer dizer palavrões, né? Senão que quer dizer palavras sem graça, palavras que não transmitem edificação, né? Não necessariamente são palavras, vamos dizer assim, inadequadas, né? Palavras palavras baixas, mas quer dizer palavras vazias. Então, se nós vamos transmitir algo para alguém, devemos sempre pedir ao Senhor que as nossas palavras sejam carregadas de graça, para que essa pessoa possa receber a graça e possa se sentir edificada. Nós, como embaixadores, nossas palavras são as palavras do Senhor. Esse embaixador que sai e ora pelas pessoas é como aquele que está aqui em Provérbios capítulo 13, versículo 17. Muito rico, né, irmãos? Diz assim: o mau mensageiro se precipita no mal, mas o embaixador fiel é medicina. Isso quer Deus de nós, que nós sejamos embaixadores fiéis, que levamos essa medicina, né, orando pelas pessoas. Libere simplesmente essa palavra, irmão, alguém que você encontra. Posso orar por você? Ou coloque nas suas redes sociais, né, posso orar por você, e deixa o teu número aí, né, de tal maneira que nós possamos levar essa medicina a muitas pessoas. No segundo ponto, nós temos que somos também, nossa função no reino dos céus, somos cooperadores de Deus aqui na terra. E o que é cooperar com Deus? Cooperar com Deus, e escute bem, irmão, é Deus ter alguém ao seu lado. Você escutou bem? Às vezes nós pensamos, né? Cooperar com Deus é nós termos a Deus do nosso lado. Mas, na verdade, irmãos, é muito mais fácil para Deus fazer as coisas sozinho. E as faria mais rápido e bem melhor, não é? Mas Ele na sua soberania e na sua graça e misericórdia, Ele decidiu nos incluir na sua obra e nos chamar para cooperar com Ele. Você e eu sabemos muito bem que quando fazemos as coisas com alguém, surgem mais dificuldades. Mas Deus quis assim e escolheu ainda a nós, totalmente pessoas inadequadas. É como aquela brincadeira da carreira de 3 pernas, onde um participante se ata uma perna com a outra perna do outro participante e dessa maneira eles correm. Não sei se você já participou alguma vez dessa brincadeira, você já viu. Precisa muita coordenação, não é? Assim também Deus conosco. Vamos a dizer que Ele amarrou sua perna à nossa perna. E Ele, quando quer andar, nós também temos que andar ao mesmo ritmo e nos coordenar com Deus. Mas às vezes, irmãos, Deus quer andar e nós queremos parar. Ou às vezes Deus quer parar também e nós queremos andar. E dessa maneira damos muito trabalho a Deus. Mas o Senhor, na sua misericórdia e na sua graça, Ele vem sempre a nos aperfeiçoar. E para que nós estejamos sempre cada vez mais adequados na cooperação com Deus. De tal maneira que um dia vamos alcançar um resultado maravilhoso na nossa cooperação com Deus.
está aqui em Marcos, capítulo 16, versículo 20. Diz: e eles, tendo partido, os discípulos, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Não é maravilhoso, irmãos? Nós começamos cooperando com Deus, aprendendo com Ele o seu ritmo, a sua maneira de pensar, a sua maneira de querer, de fazer as coisas. Vamos aprendendo em comunhão com o Senhor, pouco a pouco. Muitas vezes vamos a errar, muitas vezes. Às vezes vamos até fazer tropeçar o Senhor nessa carreira de 3 pernas, mas o Senhor vai nos sustentar, vai nos aperfeiçoar e vai chegar um ponto em que já não vai ser nós cooperando com o Senhor, senão o Senhor cooperando conosco. Não é maravilhoso? Ou seja, o resultado dessa cooperação vai ser a plena identificação do Senhor conosco, com aquilo que nós fazemos. É como que nós já conhecemos tanto o Senhor que já oramos e sentimos rapidamente a orientação e fazemos, e o Senhor simplesmente assina. Diz assim: isso aí, isso eu queria justamente fazer. Você já conhece o meu coração. Não é maravilhoso, irmãos? E tudo isso, irmãos, é plena graça do Senhor. Por isso que aqui, nesse versículo, diz que nós como cooperadores, nos exortamos a não receber essa graça em vão. Irmãos, ser embaixador, ser um cooperador, é tudo graça de Deus. Tudo provém de Deus. E Deus espera que isso não se torne vão em nós, mas que produza as respostas adequadas, as mudanças adequadas a essa graça. Assim, nós devemos ser também como Paulo, que falou aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, que ele diz: mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, irmãos, que nos tornemos esses embaixadores e esses cooperadores de Deus que Ele tanto precisa para apresentar aquilo que o Senhor já realizou, Ele já fez, e de tal maneira que possamos levar isso a muitas pessoas que necessitam de essa mensagem, de essa palavra da reconciliação, e sejam salvas da condenação do lago de fogo, e também sejam salvas também de uma vida também egocêntrica. Então, irmãos, Jesus é o Senhor. Espero que esses pontos tenham reforçado a palavra desta semana. E se você gostou da palavra, não esqueça de dar seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe essa palavra, que dessa maneira você também está exercendo a tua função de embaixador e cooperador de Deus. Amém? Jesus é o Senhor.